Jesus, Nazareno ou da Nazaré? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. A narrativa do Evangelho de Marcos dá a entender que em tempos houve alguém conhecido por Jesus Nazareno. Vamos analisar se esta designação seria equivalente a Jesus da Nazaré da Galileia. Em Marcos, a designação Nazaré é apenas usada uma vez, enquanto o adjetivo Nazareno é usado 4 vezes. A passagem de Marcos 1,9 diz que Jesus veio de Nazaré da Galileia. Mais nenhuma passagem refere Jesus como Jesus da Nazaré, mas sim como Jesus Nazareno. Marcos 1,24 diz: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Marcos 10,47 diz: Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno. Marcos 14,67 diz: E, vendo a Pedro que se estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno. Marcos 16,6 diz: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado? Ora, os historiadores têm dificuldade em identificar uma localidade com o nome Nazaré na Galileia do primeiro século. Nem o Antigo Testamento, nem as obras de Flávio Josefo mencionam a existência de Nazaré. Nem sequer Eusébio, no século IV da Era Comum, refere Nazaré. Mas, partindo do princípio que até existia uma localidade chamada Nazaré, esta seria insignificante demais para ser utilizada como meio de identificação de Jesus, que fosse útil para o distinguir de outros homens de nome Jesus. Daqui surge então a questão se a palavra Nazareno referia-se a um adjetivo relativo a uma origem geográfica, ou se seria a classificação de alguém que pertencente a uma seita ou grupo. Esta última hipótese é reforçada por um texto no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos diz: O sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Tértulo disse: Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos. Neste texto de Atos, um homem chamado Tértulo acusa Paulo de ser um agitador e chefe da seita dos nazarenos. Aqui a palavra nazarenos é evidentemente usada para designar membros de uma seita religiosa. É importante referir aqui que Paulo nunca esteve com Jesus e muito provavelmente nem sequer conhecia Nazaré. Apesar de se designar como apóstolo, Paulo não é um dos 12 apóstolos que aparecem nos Evangelhos. Voltando a Marcos, embora o protagonista seja designado uma vez como Jesus da Nazaré, a única localidade descrita como morada conhecida de Jesus é Cafarnaum, como podemos verificar pelo seguinte texto. Marcos diz: Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Continuando a ler este episódio, cuja ação localiza-se em Cafarnaum, apercebemos-nos que a família de Jesus é referida como também morando lá. Marcos diz: Depois entrou numa casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: Ele está fora de si. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. Mais à frente, Marcos diz que Jesus foi para a sua terra, presumindo-se que novamente em Cafarnaum. Mateus copia a narrativa de Marcos. Lucas muda a narrativa dirigindo-a para Nazaré. Marcos diz: Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Diziam: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui entre nós suas irmãs? Mateus praticamente copia esta narrativa, mas Lucas diz: Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga, e diziam: Este não é filho de José? Então a intenção original do autor de Marcos foi provavelmente de criar a sua personagem em Cafarnaum e não em Nazaré. Na sua extensa obra História Eclesiástica, escrita por volta de 320, Eusébio de Cesareia nunca relaciona Jesus com Nazaré. Aliás, nem sequer refere Nazaré, apesar de citar o Evangelho de Mateus sobre o nascimento de Jesus. E este Evangelho diz que José levou a família para Nazaré após salvar Jesus do infanticídio ordenado por Herodes. Eusébio omite a parte em que Mateus diz:
e veio morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que foi dito por meio dos profetas: será chamado Nazareno. Ora, Eusébio viveu grande parte da sua vida na Palestina. Era de Cesareia Marítima, a uns 50 km de Nazaré. Ele podia ter algo a comentar sobre o local de Jesus de Nazaré, não? Isto, claro, se existiu Jesus de Nazaré. Porquê Nazareno? Provavelmente, o cristianismo teve na sua fundação um grupo judaico cujos membros eram apelidados de Nazarenos, que em hebraico é Notzri e plural Notzrim. Vejamos os argumentos a favor desta hipótese. O Antigo Testamento menciona uma consagração religiosa chamada de voto nazireu, que em hebraico é Natsir, parecido com Notzri, números 6, 1 a 7. Ainda hoje, e desde há quase 2000 anos, a única palavra em hebraico que existe para traduzir cristão é Notzri. Em hebraico, Jesus Nazareno é referido como Yeshu HaNotzri. O voto nazireu descrito no Antigo Testamento era feito por quem queria dedicar-se por inteiro a atividades religiosas durante um certo período da sua vida. O livro de Números diz: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não passará sobre sua cabeça. Por todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Por todos os dias do seu nazireado, será santo ao Senhor. No Evangelho de Lucas, a descrição relativa ao nascimento de João Batista mostra uma relação com o voto nazireu do Antigo Testamento. Pelo menos parece ser essa a intenção do autor. Lucas diz: tua mulher te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe.